Nesta semana, Panelaço é na Total. Ofertas exclusivas. Toda loja em 10 vezes sem juros. Panelaço é na Total. Assadeira alta 3 peças de R$ 59,99 por R$ 29,99. Conjunto de panelas em alumínio fundido. 7 vezes sem juros de R$ 34,99. Panela de pressão de R$ 149,90 por R$ 99,90. Tigela inox, forma inox, saladeira inox e pote inox com tampa. Além disso, forma de pizza de R$ 14,99 por R$ 9,99. Nesta semana, Panelaço é na Total. Ofertas exclusivas. Na Benjamin Constante 214 Térreo. Fone 3358-2300. Muito boa noite, caros telespectadores da Lagoa TV. Estamos iniciando mais uma edição do nosso programa Culturando. Deixa eu vir mais para cá para ficar mais proporcional. Aqui é ao vivo é muito legal porque a gente pode fazer as coisas e torna tudo mais divertido, né? Então, a nossa saudação a vocês. Estamos iniciando mais um programa Culturando para conversarmos com vocês sobre temas relevantes que tenha coisas que acontecem, né, ao longo da nossa semana e que a gente entende por bem aqui conversar com vocês. Afinal de contas, tudo acaba se tornando cultura, porque diz respeito, muitas vezes, àquilo que está enraizado em nós enquanto cultura, algumas posições, algumas ideias, alguns valores. Então, portanto, nós precisamos discuti-los sim aqui no nosso programa. É um prazer estar com vocês mais uma vez nesta segunda-feira. Hoje com uma convidada que já esteve aqui conosco em outra oportunidade para tratar de um tema bastante fervilhante e polêmico. E não poderia ser diferente nessa ocasião em que nós a recebemos de novo, também para tratar de outro tema fervilhante e polêmico. Contamos com a presença da Vanessa Leite. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, queridos. Esse programa é o máximo. É um dos orgulhos, né, eu acho, da Lagoa TV, que Obrigado. É dos que mais funciona. E vocês estão sempre sem medo de tocar em assuntos que a maioria das pessoas estão fazendo de conta que não estão acontecendo. Estou falando da nossa realidade lagoense especificamente, né? E eu, sinceramente, assim, quando o Emerson me convidou, eu fiquei pensando, poxa, o que eu vou falar sobre esse assunto, né? Ou lá vou eu nos achismo e apenas por ter um posicionamento. Depois o Emerson disse, não, vem, porque tu estava tentando convidar várias pessoas e com muita dificuldade. Eu disse, bom, então quem sabe só o fato de ter um posicionamento já está sendo válido para as pessoas ocuparem um espaço público, né? Muito bem, muito obrigado. Boa noite. Pela sua presença. Contamos com a presença Eu esqueci direito para onde olhar, gente, assim. Olha para a câmera que fica melhor, porque se a gente olhar para a TV, a gente diz assim, ó. A tendência é a gente se olhar para a gente, né? Tá. Contamos com a presença também, a presença etérea e perene do nosso augusto amigo Emerson Luiz de Souza Rodrigues. Boa noite, Emerson. Pessoal. Boa noite, Rômulo. Vanessa, muito obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite. De fato, eu estava com algumas dificuldades em que as pessoas aceitassem o nosso convite, né? E até quando comentei contigo, falei, olha, eu precisava pelo menos expor os dois pontos de vista no programa, mas infelizmente, eu não consegui com que as pessoas viessem até aqui. Você aceitou, então, muito obrigado. E sim, gente, hoje nós vamos falar sobre o caso da vereadora Marielle e do motorista Anderson, né? Sobre o ocorrido no Rio de Janeiro. Eu quero, desde já, antes de nós adentrarmos diretamente ao assunto, dizer que em momento algum vamos fazer aqui juízo de valor ou desvalor de vida humana, tá? Falar do caso Marielle não é uma questão de vida que valha mais ou menos. A Marielle não é só a Marielle. A Marielle é o que ela representa, é quem ela representa, entende? Eu espero que vocês entendam isso, porque a gente percebe muito que toda vez que a gente fala de minorias, defende minorias, seja na condição de raça, seja na condição econômica, seja na condição de gênero, a gente recebe inúmeras críticas e algumas delas negativas. Então, pessoal, machuca, sei lá, eu acho que dói ou incomoda as pessoas quando você defende minorias. Nós estamos falando
de negros, nós estamos falando de mulheres, nós estamos falando de gays, nós estamos falando de pobres, né? Então eu acho que o que ela representa é muito mais do que uma vida, sabe? É uma menina, uma mulher que saiu de uma favela, que cursou sua faculdade, se especializou, fez mestrado, vindo de um lugar em que não se esperava muito, sabe? E eu acredito que o que incomoda talvez seja isso. O fato dela ter saído de onde saiu, e não sejamos hipócritas, a cor da pele dela também. Aí algumas pessoas podem dizer, isso é culturar, isso é culturando, isso é discutir, é trazer à tona, é fazer com que isso fique, de certa forma, na cabeça de vocês, ou sem presunção nenhuma, mas eternizado, porque é gravado, né? Fica gravado depois, e leve vocês a pensarem, né? Não é um juízo de valor, não é apenas uma vida, é o que essa vida representa, o que a vida dela e o que a vida do motorista dela representam para todos nós. Marielle representa, gente, a pessoa que sai da sua casa de manhã para trabalhar cedo, a pessoa que ganha um salário mínimo e a metade do seu salário vai para os seus estudos, a pessoa que passa horas dentro de um ônibus, né, para poder estudar, para poder se aperfeiçoar. São essas pessoas que ela representa, sabe? A maioria das pessoas, eu acho que há um incômodo, porque, desculpa a minha sinceridade, mas a maioria das críticas que eu ouvi, que eu recebi em relação a isso, são de pessoas que não passaram por isso. Em momento algum há uma crítica em relação à condição social ou econômica de ninguém. Só que você viver o que a maioria das pessoas que passam pela situação igual ela vive, é diferente do que você ter um pai ou uma mãe sem criticar, veja bem, o privilégio de ninguém. Sem criticar isso. Não tô criticando. Mas de você ter alguém por detrás de tudo que você faz, que arque, que banque. É fácil assim, né? Então, eu deixo bem claro, não é um juízo de valor. Não é um juízo de valor de vida humana. E sim, o que essa vida representa a cada um que se enquadra em cada minoria a qual ela defendia. Tá? Então, desculpa, né, a minha sinceridade. Esse é o nosso programa. Esse é o nosso Culturando. A gente está aqui. Acima de tudo, eu e o Rômulo ficamos aqui semanalmente. Nós também temos a nossa profissão. Nós tratamos os nossos convidados com respeito. E, sobretudo, a gente procura tratar você que nos assiste com respeito. Porque todas as opiniões formadas aqui são emanadas de muito estudo. Não é uma oposição, um posicionamento ou uma opinião acerca do achismo. Nós estudamos para isso. Tanto que a gente tem a nossa profissão e nós trabalhamos com isso também. Então, nós estamos aqui, Emerson, Rômulo e Vanessa, com a cara limpa para vocês, conversando com vocês. Não se escondam atrás de rede social para fazer crítica, para apontar, ou para brigar, ou para faltar com respeito com qualquer um, independente de ser nós aqui com qualquer pessoa. Se exponha também. A nossa cara está aqui, nós somos isso, nós fazemos isso. Tá? Desculpa o desabafo. E tenho dito. Eu precisava falar isso. Né? Mas com certeza, né? Tens total razão, Emerson, nisso. Que tu não, fala porque é muito que... fácil, Romulo, ficar atrás de uma rede social, entende? Vem aqui, ó, cara limpa. Todo mundo conhece nós. Todo mundo sabe quem eu sou, quem você é, quem Vanessa é. Sabe? O mínimo que se espera é respeito. E aí, eu tava, só para concluir, que eu me empolgo, só para concluir, eu tava assistindo uma palestra do Karnal, daí vão dizer, o Karnal. Sim, o Karnal. E ele diz assim, querido... Eu tô rindo porque eu conheço a pessoa há muito tempo. Pensei que quando ele começa nesse tom aí, a conversa vai longe. Querido, assim, ó, se você acha que você não tem condições de conviver assim, alguns países, diz o Karnal, tem ilhas à venda. Você que é riquíssimo, tem o seu dinheiro, pega a sua família, pega o seu dinheiro, compra uma ilha, vai para lá, constrói as tuas leis, os teus direitos, a tua democracia ou a falta dela, que você, enfim, que você entenda o que você quiser, porque viver em sociedade é viver com conflito, é viver com divergência, é aceitar, é respeitar, e como disse Marielle, é aceitar ou se revoltar. Presente.
Uau, tem programa ainda? Pois é, agora não me sinto super apto, né, para fazer comentários. Parabéns. Mas nosso assunto de hoje, né, como o Emerson introduziu, né, eu não vou falar com a mesma paixão que o Emerson, né, porque é uma coisa de momento, né, que eu te entendo, porque é bem assim que funciona, as coisas vão vindo e a gente vai falando, né. Mas, enfim, é um episódio da nossa história que depois de um processo de redemocratização no país, um processo relativamente recente, cerca de aí 30 anos, né? Nossa Constituição faz 30 anos esse ano, né? 88? É, 30 anos. Nós assistimos um episódio desses de um assassinato de uma pessoa que... Pública, né? Uma pessoa pública à frente de uma contracultura, vamos dizer assim, né? Fazendo alguns enfrentamentos... E aquele enfrentamento, o legítimo, né? O legal, o leal, que é aquele em que você faz a público, é isso que o Emerson diz, né? Você vem a público, você trabalha no sentido de promover crescimento, né? Não simplesmente de promover críticas, de buscar deturpar por deturpar, né? Então, é uma pessoa que realmente significa muitas coisas, representa muitas coisas. E Emerson, deixa eu só concluir, me assusta. Esse episódio me assustou, porque pensávamos nós que isso não existia mais. Gente, o mundo está comentando, sabe? Mas o mundo está comentando a gente faz um bom tempinho, né? Não, mas em relação a isso aí... É porque é uma bola fora atrás da outra, né? É uma bola fora atrás da outra. Mas, assim, vamos... Sim, e, bom, enfim, relacionado ao tema, né? A gente fez um roteiro, pessoal, para vocês. Alice, presente. A gente fez um roteiro, tá? Então, assim, nós vamos partir do princípio de informar tudo o que a gente conseguiu com material da internet, né? Para vocês. E eu tomei muito cuidado para não pegar nada de uma certa emissora, para não dizer, é a construção dela. Então, a maioria dos trabalhos que vocês vão ver, dos vídeos que nós separamos, que eu separei, vai ser de material do YouTube. Então a gente tem o primeiro vídeo de quem era ela, vamos apresentar então, enfim, que eu peço pro Arthur largar para nós o vídeo. Um vídeo curto, assistam conosco. Para nós, mulheres, luta é cotidiano. Nós sentimos todos os dias os seus reflexos. Quando levamos nossos filhos para a escola e não tem aula. Quando temos que trabalhar e não tem vaga nas creches. Sentimos quando somos desrespeitadas nos transportes. Desvalorizadas no trabalho, assediadas nas ruas, violentadas em casa. E entre os becos e vielas da favela, sobreviver é a nossa maior resistência. Agora chegou a nossa vez. Vamos ocupar o nosso lugar na cidade e na política, ter o que nos é de direito. Nossa voz, muitas vezes silenciada, terá de ser ouvida. Agora é para fazer valer. Sou força porque todas nós somos. Sigo porque seguiremos todas juntas. Eu sou Marielle Franco. Mulher, negra, mãe da favela. Eu sou porque nós somos. Nesse vídeo nós conhecemos, né, um pouco da figura pública e as propostas que Marielle apresentava, né? Mas e quem era a pessoa que estava com ela e que foi assassinada junto com ela? Talvez uma pessoa que não ocupasse a mesma posição que ela, de representante popular, mas que tem o seu espaço de luta, né, disposto junto ao da Marielle, senão não teria morrido com ela. Até é uma coisa, é triste, mas se torna um pouco heróica, né? Vamos assistir um vídeo sobre esse motorista. Quem era o Anderson?
Anderson Gomes dirigia o carro e morreu com Marielle. Eu conversei com a viúva do Anderson, a Ágata, e ouvi dela palavras comoventes de força e muita esperança. Eu vim aqui hoje porque muitas vezes quando a gente conta a história de uma pessoa, a gente conta a história de muitas. Ágata, quem era o Anderson? Como é que você descreve seu marido? Meu marido estava sempre alegre, ele era uma pessoa muito calma, às vezes a gente discutindo, ele sempre calmo, saía para ajudar os amigos, a família. Ele era esse homem querido por todo mundo e muito bom. A história de Anderson e Ágata. Numa festa a gente se conheceu, depois de um tempo ele me ligou, disse que tinha sido por engano, já que meu nome é com A, a primeira da lista, ficou puxando assunto comigo. Nós moramos perto, mesmo bairro, ele foi lá em casa, a gente conversando, a gente começou a sair. Mais ou menos 1 ano depois ele me pediu em casamento, no restaurante. E tem essa aliançona no dedo, grossona. Tem, do jeito que eu queria, pra mostrar nosso amor pra todo mundo, pra ver de longe. E nós casamos, compramos nosso apartamento, financiamos, mobiliamos, fizemos tudo juntos. Até pra subir com as coisas, a gente subiu junto, nós pintamos juntos. Anderson, dentro de mim agora batem 2 corações apaixonados por você. Que é isso, amor? Aqui, amor. Que é isso, amor? Tu tá de sacanagem. Mentira. Sério? Fiz hoje. Sério? Nossa, Arthur. A gente junto nos percalços que a gente passou para ter o Arthur, foi uma luta. Conta pra mim. Ele estava com fígado e intestino dentro do cordão umbilical. Depois que ele nasceu, ele operou com 2 dias de vida. Foram 28 dias internado na UTI. Todas as vezes ele foi comigo, ele me levava e ficava comigo e voltava comigo todos os dias. A história de Anderson e Arthur. Ele rodava à noite para ficar com o Arthur de manhã, que era o período que eu estava no trabalho. Dava comida, fazia tudo, ele era louco pelo Arthur. Eu acho que era tudo que ele queria na vida, era ter o filho dele. Então ele fazia sem reclamar. Tudo pro filho. Ele dirigia um Uber e procurava emprego de mecânico de aviões, um sonho dele. E era nossa rocha de casa, era ele. E aí, de repente, numa noite, você recebe um telefonema, foi isso? Eu fui acordada pela minha irmã, pedindo só para eu abrir a porta. Eu achei que tivesse acontecido alguma coisa e que ela fosse lá para casa. Ela foi com a minha madrinha e minha cunhada e já me falaram, fica calma, o Anderson morreu, já me seguraram. E ali eu já vi que eu ia ficar sem chão por um bom tempo. E de novo, a história de muita gente. A gente tinha se falado 8h pouca da noite pelo celular, mandando umas mensagens, conversando sobre a situação do Arthur, porque a gente ia levar ele na consulta no dia seguinte, na quinta-feira. E ele disse, daqui a pouco está acabando a reunião aqui e eu vou para casa. Anderson trabalhava há 2 meses com a vereadora Marielle. E por que você decidiu falar comigo? Eu acho que o Anderson merece não ser esquecido. E se ele de alguma forma puder fazer diferença, se a morte dele mudar qualquer coisa que seja, vai ter um significado, uma importância. Nesse momento ainda é possível ter esperança? Eu acredito que sim. Não tem como desistir. É luta sempre. A Marielle já dizia e todas as pessoas que estão engajadas ainda, lutando pela população, lutando pelas suas causas. Isso é a esperança de que as coisas vão melhorar sim, que tem um caminho, tem uma solução. Não é possível que a gente vai ficar abandonado para sempre. Obrigada por ter aceitado conversar comigo nesse momento de tanta dor.
Mas assim como você, eu acredito que contar a história do Anderson é falar do Anderson e falar de tantas pessoas. Sim. Tá bom, obrigada, tá? Obrigada. Isso aí, Rômulo. Muito bem, então... Pessoas. Emocionante, Pessoas, né? Pessoas. Pessoas, são duas pessoas, uma engajada e a outra com uma vida uma vidinha normal, aquela vida que sustenta o país, né? Uhum. Aquela vida que não tem holofotes, não tem grandes, não é pública. Emocionante, mas me chama a atenção, assim, rapaziada, que como o emocional toma conta da gente, às vezes a gente acaba não prestando atenção em detalhes. No que estão tentando fazer uma voz mais engajada com o outro lado, de esvaziar o discurso dela, que era radical. Uhum. A Marielle era radical. Então, eu não vi esse programa do Fantástico, onde a Globo aparentemente está do lado dela, né? Mas o que eu soube é que esvaziaram o discurso, que ela era contra as mídias convencionais, que ela culpava, e depois de todo esse que engana os mais incautos, né, que não vão associar a Globo, que está por trás da intervenção militar, que era o grande inimigo dela. Uhum. Ela tinha denunciado 3 dias antes, ou seja, não é uma morte comum, isso foi uma morte política. É por isso, nós estamos correndo perigo. São crimes não é só uma políticos, pessoa, né? isso. Que no mesmo programa, e se não me engano, eu não assisti, não vi, mas dá pra gente tirar a prova, no mesmo programa, logo depois de toda a comoção, todo o emocional ali, vejam como o Rio de Janeiro está perigoso, 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 chama para uma notícia que o Temer ia dar mais grana para a intervenção militar. Ou seja, precisamos, porque aí esse discurso, quando a pessoa está com medo da violência... Se sustenta. Vamos botar tanque na rua que estamos seguros. Tu sabe, Vanessa, que... A jogada esvaziando. Mataram ela 2 vezes. Mataram o cadáver e estão tripudiando em cima dela. Lembra de Goebbels, né? O ministro alemão da propaganda. Foi cirúrgica. Então nós vendemos, lembrança né? cirúrgica. Vende-se a ideia do medo. A Globo não é emocionada. A Globo não é emocionada, é racional. Um dos temas do meu trabalho de conclusão da especialização foi esse, a indústria do medo. Hoje se vende o medo e se cria leis para tentar combater aquilo ali. Só que não se nota que na verdade quem está se encarcerando somos nós, com muros, com grades, com... Cheio de produtinho cacareco que não precisamos dentro de casa para passar o tempo. Exatamente isso. Esse é o grande... E tu sabe que, Vanessa... vilão. O fato, o que vem à tona, o estopim, digamos assim, da morte dela, é um vídeo que a gente separou também. Né? Eu vou pedir pro Arthur soltar o vídeo do Batalhão da Morte, e aí depois a gente volta a comentar. Alvo das últimas denúncias da vereadora Marielle Franco, o 41º Batalhão da Polícia Militar de Acari é considerado o mais violento do Rio de Janeiro. Conhecido como Batalhão da Morte, já matou mais de 400 pessoas. Nas redes sociais, Marielle Franco não poupava críticas à ação da Polícia Militar nas comunidades. 2 dias antes de morrer, ela escreveu sobre o assassinato de um rapaz na zona norte do Rio. Em outro post, falou sobre a ação dos PMs do 41º Batalhão na favela de Acari e foi direta ao pedir que parassem de matar os jovens. O batalhão denunciado por Marielle foi criado há 8 anos para atender uma região que não parava de crescer. Mas o que era para ser uma boa notícia não se concretizou e a unidade passou a ser conhecida como a que mais mata no Rio. Por 5 anos, o batalhão se tornou recordista no estado em homicídios durante operações policiais. Foram 421 casos registrados entre 2011 e 2017. Sábado mesmo foi um dia que a gente ficou praticamente intransitável dentro da favela, a gente não conseguia. Muito tiro. Eles já chegaram dessa forma. Nós tivemos pessoas que ficaram no meio
como eles costumam falar, troca de tiros, mas que não era uma troca porque só tinham eles atirando. Alguns casos mais comoventes foram praticados por PMs do batalhão de Acari. Em 2015, 5 jovens negros foram brutalmente assassinados dentro do carro. E no ano passado, Maria Eduarda, de 13 anos, foi morta no pátio da escola. O chamado Batalhão da Morte fica na frente de outros também violentos, como o de São Gonçalo. Em 2011, a juíza Patrícia Scioli foi executada com 21 disparos na porta de casa por policiais denunciados por ela. A irmã de Patrícia pediu justiça para a morte de Marielle. Nós da sociedade temos a obrigação de acompanhar e cobrar que o poder público faça uma investigação profunda, não só para apurar aqueles que deram tiro, mas também os seus mandantes. A Polícia Militar do Rio de Janeiro informou que todas as denúncias feitas sobre o batalhão de Acari são investigadas e que a população também pode procurar a Corregedoria da... Então... Pois é. Eu lembrei que o pessoal que está vociferando... Vociferando? Vociferando. Né? E hashtag, né? Isso e aquilo... Que fique bem claro que a Marielle tem várias pessoas da polícia defendendo ela, né? Tem. Que ela defendia como nunca, como ninguém. Ela criou uma comissão das famílias, das viúvas, dos policiais mortos, para acelerar as pensões pela morosidade jurídica, para acelerar o recebimento dessas pensões. O pessoal alienígena que vive batendo nos direitos humanos, né? Exatamente isso. E aí, assim, vendo esse vídeo, o que se esperar de quem, na verdade, deveria nos representar como segurança? Mas tá louco, tá tudo... Nos proporcionar como segurança. E essa coisa da polícia desmilitarizada? Parece que nos Estados Unidos é assim, né? Sim. Que é uma grande questão que o Brasil não questiona. Uma polícia só. Esses dias me perguntaram, né? Que tem sindicato, qual é que era a função de uma polícia e da outra, né? A nossa polícia militar, né, constitucionalmente estabelecida, tem função de policiamento ostensivo, né? Se tiver algum policial militar que esteja nos assistindo e quiser complementar com alguma informação, será muito bem-vindo. E parece que eles não podem fazer greve, não podem ter seus direitos. Exatamente, porque eles são militares, exato. Então, numa hipótese de desobediência, por exemplo, né? A autoridade dá uma determinada ordem a um subalterno, ele não cumpre, vão para a justiça militar decidir. E aí é só a explicação da estrutura, né? Sim. A polícia militar serve para policiamento ostensivo, ela tem a função de promover a segurança, evitar que os crimes aconteçam. Enquanto que a polícia civil, a polícia judiciária, foi uma polícia criada para chegar atrasada. Isso não é um demérito, é realmente como assim que funciona. A polícia civil tem a função de investigar e apurar responsabilidades, né? E nos Estados Unidos há uma conjunção dessas duas forças policiais, que são uma só. Porque a gente imita tanta coisa e sonha, né? E tem tanta gente repetindo tanta coisa e admiram tanto os Estados Unidos, tá aí então... É verdade, tem um pessoal assim mais, que é, né? Muito americano, né? E daí, né? O pessoal às vezes não sabe, né? Que são 50 estados federados, cada um uma legislação diferente, eu acho isso o máximo, né? Pois é, não sei. Pois é, olha só, teorias conspiratórias, né? Que daqui uns dias vai aparecer 4 ou 5 soldadinhos acusados de terem matado. Aí realmente os mandantes ficam na boa, escapam, porque encontraram os bandidos, né? E eles não vão poder, porque a gente sabe como é que funciona o negócio, né? Teoria conspiratória. Mas ali não vão poder entregar ninguém. A gente até falou isso, né? Quando nós falamos um pouco da intervenção, nós comentávamos que um dos responsáveis pelo comando da intervenção achou um absurdo não ter poder de polícia, né? E achou um absurdo e ele queria uma espécie de perdão ou que que não fosse criada uma comissão na verdade para possíveis atos praticados por ele. Eu não sei onde está com a cabeça. Eu não sei onde está com a cabeça quem defende que o povo não seja soberano.
É nós que comandamos tudo, nós precisamos ter os acompanhantes para todos os funcionários públicos, de professora. Sabe que nós conversamos, Presidente. Vanessa, sobre a intervenção num outro programa, né? E o Dr. Jean Menegas Bittencourt nos explicou alguns detalhes constitucionais, né, sobre a intervenção. E ele nos enumerou alguns motivos lá pelos quais não seria constitucional essa intervenção. Pois e o que mais me saltou aos olhos é o seguinte, que a figura do interventor tem de ser obrigatoriamente pela Constituição um civil. Um civil. E nós não temos é a outra realidade diversa nessa intervenção. Porque está no comando Rio de é o Janeiro. povo. E daí assim, ó, eu só me perguntei o porquê que eles queriam anistia. Uma espécie de anistia. Mas já antes de fazer Antes de pois começar. é. Ui, Isso foi a primeira pergunta que me veio, Alô? que me veio em mente. Outra coisa também é a relação que nós estávamos falando no início ali, até em off, sobre os crimes. Trata-se sim de crime político, né? E como nós estávamos falando, né, Rômulo, são crimes que não se tem o sangue, né, mas diretamente na mão dos responsáveis, né? Tem tantos outros crimes que são capazes de tirar a vida de tanta gente, de prejudicar tantas pessoas, mas que são tidos como, não estou fazendo mal a ninguém, ou estou tirando de grandão, né? Os grandão, como a gente está falando que os grandões estão pobres já, né? De tanto que sonegam do bolso deles. Era exatamente isso que eu estava falando. Tudo bem, existe o tráfico, existe o roubo, existe o furto, é tudo um malefício à sociedade. Mas e a sonegação fiscal? E a inadimplência fiscal? É o mesmo rigor, na verdade, uma coisa que se quer. É o mesmo rigor e a mesma crítica em relação à sonegação. Esses dias que eu é dizia, crime, né, gente? Que é crime. Crime contra a ordem tributária. É tão bandido quanto, porque está se na concepção minimalista, criminoso, é quem pratica o verbo nuclear ou quem tem uma atitude típica, que é escrita em lei. Se isso é ser bandido, sonegar imposto, inadimplir, é bandido. E eu considero o pior bandido ainda. Porque tira diretamente da educação, tira diretamente da saúde, tira diretamente da própria segurança. Pessoas morrem na fila do SUS. Sim. Jovens vão para as escolas estaduais no início do ano com medo dos professores entrarem em greve. O que eu também não acho um absurdo. Porque o professor deve ser respeitado e bem remunerado no país. É a educação que é capaz de mudar o país. Aí você vê pessoas morrendo em filas, esperando cirurgia. Levantando 4 horas da manhã para conseguir uma consulta no SUS. Então, se você sonega achando que vai deixar o político mais pobre, não. Você só vai deixar alguém na fila do SUS mais precário. Você não é inteligente. É aquilo que uma vez eu aprendi com uma pessoa do meio político, não vou dizer quem é, mas eu aprendi com essa pessoa... Nem a primeira letra? Não. Eu aprendi com essa pessoa que quando todos pagam menos. Né? Então, por que se aumenta a alíquota de imposto? Por que se cobra mais? Porque o Estado tem um valor X de despesa e não tem a mesma arrecadação, né? Enquanto, por exemplo, o ICMS, 2 bilhões de sonegação. Que legal, que lindo, ao né? ano. E assim, não é... E o problema não consertava esse país. Mas é claro, é a mesma coisa da reforma da Previdência. Entende? Vamos começar por aí, então. É a mesma coisa. Que não dói tanto, a mesma coisa que a reforma da Previdência. Eu não posso aceitar que um trabalhador tenha que trabalhar 5 anos a mais, 6 anos a mais, 7 anos a mais, enquanto empresas muito grandes, tipo uma que tem 3 letras no nome, começa com J, deve mais de 1 bilhão para a Previdência. Estão rindo da nossa cara, né? Trata os funcionários em interiores, essa empresa aí, em sistema praticamente escravagista. É essa, né? Não sei. Então, isso é assustador mesmo, né? E nos revolta. Né? Qual o nível de bandidagem, então? Né? E outra coisa, né, Everson, que é importante a gente destacar, quando nós falamos desses excessos que eventualmente são praticados, né, e que nos assustam, a crítica não é em relação à instituição, né? Então não é uma crítica em relação à Polícia Militar. Não é uma crítica em relação à Polícia Civil ou qualquer autoridade que seja. A nossa crítica é
como essas instituições, alguns agentes dessas instituições, acabam subvertendo o próprio espírito delas, traindo os próprios colegas e traindo o próprio dever deles, que é proteger a população. Exatamente. Né? Assim como a gente não diz que seja correto praticar um furto, praticar um roubo, praticar tráfico, não é correto. Né? Mas violar normas... Então, não se combate um erro com outro erro. Esse é o resumo da conversa. Por né? menor que seja. Né? Eu tenho, aí voltando também um pouco ao assunto da Marielle, dos direitos humanos, né? Porque é tudo culpa dos direitos humanos. É que o pessoal repete muito, assim, eles não aprofundam, né, em nada, assim, humano, como iremos viver sem direitos? E para isso, para explicar um pouquinho o que é essa convenção, digamos assim, nós temos um vídeo também explicativo, simples, né? Mas que eu vou pedir para os meninos largarem o vídeo para vocês verem. Que após a Segunda Guerra, tendo o século XX testemunhado genocídios como o da Namíbia, genocídios como o de curdos, genocídios como o de armênios, genocídios como o de judeus, ciganos, homossexuais e ou testemunhas de Jeová, um mundo horrorizado de 50 anos de guerra vai criar em 48 essa Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Muito importante. Porque este texto foi assinado por todos os países da ONU, e para entrar na ONU, a condição é concordar com ele. Por que isso é importante? Todos os países que fazem parte da ONU, quase 200, tornam esse texto parte da sua crença ao entrar na ONU. Logo, ele estabelece valores universais. Eu posso dizer que é errado não dar à mulher direito de voto, porque a Declaração dos Direitos do Homem Universal e sua complementar Declaração dos Direitos da Mulher, que nós vamos falar depois, estabelece isso. Eu estabeleço um freio ao relativismo absoluto das culturas. Não, naquela cultura a mulher está acostumada a apanhar. Não vale aqui o conceito ocidental de defesa da mulher. Vale. Vale porque este país entrou na ONU. Este texto da ONU, que eu recomendo a leitura, ele é a Carta Universal do planeta Terra. Tivéssemos que apresentar a um ET algo que seja universal, é este texto. É o documento mais traduzido da história, traduzido em 360 línguas. É o documento mais traduzido, e lembrando a vocês que o governo chinês, o governo da Arábia Saudita, do Brasil, dos Estados Unidos, naquela época ou depois, assinaram este documento. E para entrar na ONU isso é uma condição. Logo, trata-se de uma Constituição Universal, que vai dizer, é óbvio, no seu artigo 1º, que todos somos iguais. Logo, nenhuma distinção pode ser feita do ponto de vista da dignidade das pessoas. Este texto deveria estar presente em todos os programas partidários. Todos os partidos têm direito a expressar opiniões mais conservadoras, mais à esquerda, com ênfase no que quiserem, mas partindo dessa premissa. Essas premissas são o fim do relativismo, o fim daquela ideia, não, o conceito de criança na África é diferente do nosso, não. O relativismo tem um limite que é a lei. Eu posso entender que haja gostos distintos no mundo, mas eu não posso defender a violência contra crianças. Onde termina a tolerância? Na lei. A tolerância termina na lei. Cada um entende a felicidade matrimonial de algum jeito, mas violência física esbarra na lei. Cada pessoa é feliz ou infeliz de um modo. Agora, pedofilia, violência contra a mulher, apologia de drogas, constituem o campo do ilegal. Constituem o campo do ilegal. Logo, quando as pessoas dizem o relativismo aceita tudo, não. O relativismo é um instrumento de eu conviver numa cidade. Saber que roupas, opiniões e ideias são livres, mas esbarram em algumas questões. Nossa Constituição diz claramente que o Brasil, cláusulas pétreas, aquelas que não podem ser mudadas, a não ser por uma nova Constituição e por uma expressiva maioria do Congresso. Cláusulas pétreas. Somos uma democracia representativa, federativa, com direitos fundamentais, tendentes à paz e ao desenvolvimento pleno das pessoas, e que as Forças Armadas se comportam dentro de uma democracia e são dirigidas pelo Executivo. Logo, quem defende intervenção militar constitucional cria uma coisa que não existe na Constituição e comete crime constitucional. É crime defender a intervenção das Forças Armadas. É crime contra a Constituição.
Outra Constituição pode garantir que seja um direito fundamental das Forças Armadas tomarem o poder. A nossa não garante. As Forças Armadas obedeciam a Dilma, obedecem agora ao Temer. Quem obedecerá o mês que vem? Não tenho a menor ideia, mas a Constituição garante que seja o líder do Executivo. Alguém que não esteja em Curitiba, provavelmente será alguém que não vai estar em Curitiba. Alguém que estiver solto em Curitiba. Agora que temos escassez de tornozeleiras eletrônicas, teremos um breve problema. O Brasil é o único país que tem escassez de tornozeleira eletrônica, né? Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto vai dizer da nossa igualdade diante da lei. Isso é fundamental, já que toda concepção de lei da cidadania antiga e moderna era de desigualdade perante a lei. Então, igualdade perante a lei quer punindo, quer premiando, é igual para todos. E também, muito importante, todo ser humano tem direito à instrução. Adoro esse artigo. E ela deve ser gratuita nos níveis fundamentais. Países que não garantem ensino fundamental gratuito estão infringindo a regra que assinaram, no caso do Brasil, desde 48, já que o Brasil faz parte da ONU desde fevereiro de 45, da Conferência de São Francisco. Somos um dos primeiros países a fazer parte da ONU e somos o país que inaugura todos os anos a Assembleia da ONU. Ou seja, essas são regras fundamentais. Como vai ser a instrução? Com ensino religioso, sem ensino religioso, com computadores, com nanquim, com guache, as you wish, do jeito que vocês quiserem. O importante é que haja instrução. Então, nós temos uma liberdade imensa de colocar os filhos na escola que mais correspondam à nossa visão de mundo. Mas nós não podemos não colocar os filhos, é ilegal. É crime o pai que não matricula os filhos. É crime o trabalho infantil que afaste da escola. O que não quer dizer, gente, importante esse detalhe, que seja crime que a criança arrume sua própria cama ou ajude na louça. Trabalho infantil é um trabalho remunerado, fora de casa, que afasta da escola. Fazer sua própria cama é uma instrução de cidadania. Estabelecer limites é uma instrução de cidadania. Mostrar à criança que ela não é o centro do mundo, é apenas a minha ocupação afetiva e não o centro do universo, é fundamental. Então, essa declaração é importante e deu origem a todas essas outras, sobre mulheres, sobre os direitos das pessoas com algum tipo de incapacidade, sobre idosos, e sobre o planeta, sobre ecologia. Todas nasceram da Declaração de 48. E o Brasil assinou todas. Então, vamos acabar aqui com um problema de cidadania no mundo líquido, a questão da opinião. A questão da opinião é livre, desde que não infrinja a lei e a ética desses documentos. Eu acho que isso, você pode achar tudo, desde que não infrinja a lei. Ou seja, se você tiver uma opinião contrária a esta lei, converse com o delegado, converse com o judiciário, porque estes são os limites da cidadania. Eu posso ter a opinião que eu quiser sobre arte, eu posso ter a opinião que eu quiser sobre música, mas essa música não pode incitar preconceito, violência ou racismo. Estes são os limites, para não pensar que nós estamos num mundo de vale tudo. Muito bem, Voltou então. E a gente estava aqui rindo, né? Voltamos ao ar. Esse foi Lindo, um vídeo, né? Um vídeo Eu acho que explicar o que são os direitos humanos, né? A gente estava comentando aqui sobre os haters, né, que se coçam quando ouvem falar em direitos humanos. Os haters são aquelas, parênteses, os odiadores, vamos dizer assim, né? Ódio pelo ódio e tal, eles têm alguma coisa muito profunda para resolver, mas eles ficam na superficialidade dando soco em todo mundo, que é diferente do que eles, né? Do que eles acham que são. E saiu uma pesquisa de um site, né? Sério, que eu não vou lembrar, né? Mas que eles são 7%. Eles são insignificantes Isso aí. Mas eles gritam tanto que eles parecem mais, né? Uhum. A maioria das pessoas, eu acho que acredito que assistindo a um vídeo desses, concorda que criança é criança, que violência é violência, que isso é direitos humanos. Que ser diferente não é errado, desde que não viole nenhuma norma ou que não seja contrário ao direito na lei. do outro. Né? A lei é o limite. Ou dizia a querida professora Ana Rosa Granzo,
Ai, meu Deus. Bom, a professora Ana Rosa, ela sabe quem é que é. É Granza. Ela dizia na aula que o meu direito vai até onde começa o do outro. Exato. E disse isso na 6ª série, na aula de geografia. Nunca mais esqueci. Um abraço para a professora Ana Rosa. Exato. Vamos... Tempo. O tempo... Nós vamos passar um pouquinho hoje, tá, chefe? O tempo ruge, essa Sapucaí é grande. Porque assim, a gente só quer largar mais um videozinho que fala da repercussão do caso da Marielle nas redes sociais, das calúnias. Que estão inventando. Né? Póstumas, né? Para diminuir a força dela. Para diminuir a força e de tudo que vem sendo dito e que vem sendo comprovado, então, que não é verdade. Né? Uma delas é que ela era casada com um traficante, que quem elegeu ela foi Comando Vermelho, uma facção criminosa, sendo que mais de e que daí ela tinha, na verdade, ela morreu porque daí ela fugiu à regra Não, ela foi lá no rival. Tipo assim, ela era... Exato. Pistoleira, tipo, né? executora. Ela era tipo Kill Bill, sei lá. Sendo que eu li uma reportagem de que ela foi eleita praticamente por toda a Zona Sul. Né? Ela não foi eleita pela favela. Apenas. A maioria dos votos dela foram da Zona Sul do Rio de Janeiro. Entende? Uau. E são 46%. É quase 50% numa cidade que nem o Rio de Janeiro, gente. Uau. Sabe? Então, assim, ó. Mas vamos ver os vídeos. Esse último videozinho, e depois a gente volta ao nosso último tema, a pauta da noite. Da Marielle. O PSOL vai entrar com uma representação no Conselho Nacional de Justiça contra a desembargadora Marília Castro Neves, que publicou informações falsas sobre Marielle Franco. E vai denunciar ao Conselho de Ética o deputado Alberto Fraga, do DEM, por postagens contra a vereadora. A ação do PSOL vai ser contra as calúnias espalhadas nas redes sociais sobre a vereadora Marielle Franco. O ódio, o preconceito e a mentira se espalharam apenas algumas horas após o assassinato. Na sexta-feira, a desembargadora Marília Castro Neves, do Tribunal de Justiça do Rio, postou numa rede social: a tal Marielle não era apenas uma lutadora, ela estava engajada com bandidos e que teria sido eleita por uma facção criminosa. A produção do Fantástico não conseguiu contato com a desembargadora. Uma versão parecida foi divulgada também na sexta pelo deputado Alberto Fraga, do DEM. Ele publicou que Marielle teria engravidado aos 16 anos, que teria sido casada com um traficante. Ontem, Alberto Fraga apagou a postagem e admitiu que compartilhou as informações sem checar. O arrependimento, talvez, é em ter colocado algo em que eu não tenha checado, que não tenha uma informação. Por ser um policial, por ser um coronel da polícia, eu deveria ter tido uma informação mais consistente, né, de uma fonte idônea. Eu não chequei as fontes, realmente isso eu posso dizer que foi verdade. Nós procuramos a família e amigos da Marielle para checar as informações. A vereadora tinha 38 anos e engravidou aos 19 da única filha, Luiara. Além disso, nunca foi casada com o traficante Marcinho VP, citado nas mensagens. Existiam 2 traficantes com este nome. Um deles morreu em 2003 e outro está preso. O pai da Luiara é Glauco dos Santos. Marielle foi eleita com votos de todas as zonas eleitorais do Rio e, além da Maré e das comunidades onde atuava, teve 40% dos seus votos na Zona Sul e na Barra da Tijuca. O PSOL vai entrar com uma representação contra a desembargadora no Conselho Nacional de Justiça e vai denunciar o deputado ao Conselho de Ética da Câmara. Vamos mapear todo e qualquer ataque que venha na internet para entregar à Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática. Para cada caso, nós vamos ver onde é que é possível responsabilizar essas pessoas do ponto de vista do lugar em que elas ocupam e que não poderiam estar fazendo esse tipo de difamação de uma história que é uma história tão bonita, tão rica, e difamar e caluniar não podemos esperar que isso aconteça. Além do deputado e da desembargadora, um perfil com o nome do delegado Jorge Ferreira, da Polícia de Pernambuco, publicou uma mensagem com as mesmas calúnias contra Marielle. A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco disse que afastou o delegado do plantão da Delegacia da Mulher por causa das declarações numa rede social e que o conteúdo da postagem foi encaminhado à Corregedoria, que iniciou uma investigação.
O delegado negou que tenha feito a postagem e registrou uma queixa na delegacia por difamação. É muito grave isso. Minha imagem está sendo denegrida, né? Eu estou sendo atacado em todos os lugares, como se eu tivesse feito uma coisa que eu não fiz. Eu repudio veementemente isso. Quando você recebe uma informação que prejudica a imagem de alguém, é preciso tomar cuidado. É imprescindível checar antes de passar adiante. Por isso, os especialistas consideram tão grave quando quem divulga uma informação mentirosa é uma autoridade. O que reproduzimos sem verificação nas redes sociais fala sobre nós. Nós não podemos fazer isso. É gravíssimo. Nós estamos falando de outro, nós estamos falando de uma pessoa. Quando uma autoridade faz isso sem verificar a veracidade do que está falando, ela está, na verdade, cometendo um crime, difamando, caluniando, ela está traindo o seu compromisso profissional, está traindo o seu papel público. Hoje à tarde, moradores da Maré fizeram uma marcha em homenagem a Marielle e ao motorista Anderson Gomes. Para que a gente possa dar o nosso recado à sociedade diante da barbárie e da violência que foi cometida não só com a Marielle, mas de tudo aquilo que ela representava, não só para a favela, mas também para as mulheres negras e toda a minoria. Muito importante estar aqui no ato, pedindo por justiça, por Marielle, por Anderson e por todas as outras muitas vítimas que o Estado tem feito. Cerca de 5.000 pessoas caminharam pela linha amarela e pela Avenida Brasil com faixas e cartazes. Muito bem. Então, nós, infelizmente, Emerson, por mais que queiramos comentar mais, nós não podemos por conta do horário, né? Inclusive por respeito à nossa equipe técnica, né? Sim. Eu só gostaria de fazer, se tu me permite, Emerson, a leitura dos comentários. E manda os abraços e Vanessa, depois a gente volta a conversar contigo. O assunto teria muito mais para a gente conversar, mas no final eu só quero terminar com um texto. Ele é curto, ele tá desse tamanho na folha porque eu tem alguns problemas. A letra é enorme. Mas vai lá, Romulo. Então a Cristina Buzin nos manda um abraço. A Carla Marcelo Miguel, né, essa trindade aí, nos manda boa noite, elogia muito o nosso programa. Obrigado pela participação de vocês. O Laudir Galvão, Emerson, acerca da tua fala inicial, disse que é uma excelente introdução, que ela morreu por defender o óbvio. Parabéns, grande admiração. Alice nos diz, Marielle, presente. A Carla, de novo, nossa fã, acho que número 1 do programa, né? O Carla e o Marcelo estão sempre conosco. Emerson e Rômulo, que dupla mara. Novamente vem o Laudir Galvão, Marielle presente hoje e sempre. A Alessandra Rodrigues nos diz que o assunto é muito bom e é a realidade do Brasil. A Alice, de novo, brinca conosco, né? Ela diz que em breve nós seremos expulsos de Lagoa, espero que não. Nos deteta, então. Alice, por favor. A gente vai para Porto Alegre, então. O Vicente Drigon faz um comentário muito lúcido aqui, que eu aproveito a oportunidade para me fazer minhas as palavras dele, né? E ele nos diz o seguinte: a internet e as redes sociais que poderiam livrar a população da imprensa parcial, interesseira e manipuladora, está servindo à indústria da desinformação, tornando a grande massa verdadeiros fantoches. Prova disso é que existe um pré-candidato à presidência que diz que, se eleito for, garantirá que todo cidadão possa ter um fuzil, que se eleito for, o auxílio reclusão irá para a vítima, etc., tendo conquistado inúmeros simpatizantes e defensores que, na verdade, são vítimas da desinformação sem saber disso. A Laura e o Rafael Esberce, quando nós falávamos da questão da sonegação, né? Ela complementou aqui: fora os que consultam médico particular e trocam requisição de exames para fazer pelo SUS, podendo pagar. Verdade, mais uma forma aí de corrupção. Volta Alice nos dizer que o politicamente correto é tido como trouxa. E a Gabriele Souza nos diz aqui: Emerson, adorei o programa, beijos. E vamos mandando um abraço então para os que assistiram, mas não comentaram, né? A Tainara Moliterno, o Stefano Schmidt, o Júnior Ribeiro, o Pablo Bernardi, o Roberto Ainec, o Tobias Franciscon, o Eduardo Mesomo, o Carlos Henrique Leal, a Juliana Quilante Tonial, a Elisandra Borges, o Edson Antônio Benetti, a Natiele Mioto, a Oswaldina Mignone Vieira e a Aline Manfron. Um grande abraço então a todos esses que nos acompanharam, os que apareceram aqui, os que não apareceram, sintam-se de igual forma abraçados por nós. Gente, fico tão feliz de ver tanto nome conhecido também ali, né? Muito bom, muito bom mesmo. Vanessa,
Estamos encerrando. Estamos encerrando, mas uma pergunta que eu quero te fazer é, duas aliás, o porquê que defender as minorias incomoda tanto? E você como professora, porque eu te convidei também, tu sabe, pelo teu trabalho que tu fez na tua escola com os teus alunos, né? Eu ia dizer, as biscas não estão aí. Olha, não apareceu pra mim. Fogueira. Não apareceu aqui pra mim. Estão quietinhas, elas falaram que iam assistir. Mas assim, então, porque pra você, por que defender minorias incomoda tanto? Tem uma música do Chico Buarque, que ele diz assim, vou cantar. E aí me dá como uma inveja dessa gente que vai em frente sem nem ter com quem contar. Tem me vindo muito na cabeça isso, né? Que é uma espécie de tipo assim, eu bato e o cara sobrevive, eu bato e o cara sobrevive, eu bato e o cara não morre. 300 anos de escravidão. Eu acho que eu não sou psicóloga, não sou. Tem me vindo muito isso. Que força é essa que eles têm? Exatamente. Então, eu não tenho resposta, né, querido, mas tem me vindo muito essa música na cabeça. E a tua função como educadora? O que você tem que ensinar aos seus alunos? O que você acha nesses pós-golpe, porque para mim é golpe, né? Pós-golpe eu tenho entendido a função, eu tenho feito disso uma missão de ensinar eles não a terem o meu posicionamento, mas que dá para se ter um posicionamento, deve-se ter um posicionamento, e que eles tenham o contato com diversos posicionamentos, né? Radicalmente contra o Escola Sem Partido, que é da mesma galera que quer ignorar, que é da mesma galera que quer uniformizar, tornar tudo igual, todas as pessoas não terem a sua capacidade crítica e de posicionamento. Então, para mim, nesse momento que o Brasil está vivendo, está sendo isso. Eu me coloco. Não, eles podem ter. Eu tenho aluno defensor do Bolsonaro, que se ele. Do Bolsonaro, né? Não estou falando direita liberal. Estou falando do Bolsonaro, que acha que sim, que todo mundo tem que se armar. Se eles falarem corretamente, se eles argumentarem, eu não tiro nota. Eles sabem, eles têm essa liberdade total. Eu apenas faço umas brincadeiras com eles, né? Que caso o Bolsonaro ganhe, daí eles vão ter que calar a boca, que aluno não tem que ficar se manifestando assim, né? Então, mas é a escolha deles, se eles querem que alguém calhe a boca deles, né? Mas não tem, é liberdade fundamental. E que você possa ser o que você é, né? Que eles tenham a missão para mim, nesse momento, está sendo essa. Muito bom. Muito obrigado, grande. Vanessa. Eu agradeço mais uma vez. Para todos nós professores estamos passando por isso. Mais uma vez eu agradeço, então, você ter aceito o nosso convite. Né? Eu que agradeço, Emerson. Olha a quantia que tem de ouvintes, né? Isso aqui é uma rádio para mim, telespectadores, né? E daí eu gostaria de também fazer o convite para o Roda de Conversa amanhã. Muito bom. Que por enquanto está confirmado o Grigol comigo e o Altair. Então, que a gente fala, é um programa que a gente fala diversos assuntos, o que rolar, vai rolando. Não. Roda de Conversa, que foi a trilha sonora da minha monografia. Eu ia para a faculdade, escrevia e ficava ouvindo Roda de Conversa, que era um programa que eu gostava muito. Então, que bom que você está fazendo parte do programa. E já aproveito a oportunidade para agradecer pela tua presença, né, fazer coro à fala do Emerson, no sentido que somos muito gratos por tê-lo aqui conosco, para nos ajudar a pensar um pouquinho, eu vou dizer assim, pensar um pouquinho fora da caixa. Eu que agradeço, porque eu aprendo muito com vocês. Aprendi no QI Museu e aprendi agora. Obrigado. Rômulo, eu vou terminar a minha fala com um texto do Fabrício Carpinejar. Então deixa eu dar uma boa noite, que daí eu não tiro o momento dramático, o grande finale. Então leia o que a Alice falou ali, que eu não estou conseguindo ler. A Alice nos vem aqui conosco, ótimo, né? A Alice vem aqui dizer... Ela tinha que vir pro programa, né? Mas ela correu de mim a última vez que eu convidei. Incomoda não se sentir superior. Incomoda o filho da empregada estar na mesma escola que o filho do patrão. Incomoda o negro estar na mesma faculdade que o filhinho de papai. E a Lauren Sberce vem aqui e nos diz também: viva a diferença de opinião, de tudo, chega de sombra, parabéns pelo programa. Muito obrigado. Aproveito a oportunidade para agradecer a todos vocês, já pedi desculpa aos meninos da técnica, vamos tentar fazer dentro do horário na semana que vem. Foi um prazer ter estado com vocês e até a próxima segunda-feira. E eu
gente, então agradeço imensamente vocês nos ouvirem, né? Desculpa às vezes os meus excessos, mas eu falo mesmo. Eu sou assim, como diz o outro, né? E eu vou terminar então com um texto do Fabrício Carpinejar, tá? O nome do texto é Assim é a Guerra. Então, assim é a guerra. Você não entende como começou. Você não entende de que lado estão os bandidos. Você não entende quem mata. Você não entende onde estará seguro. Você conclui, primeiro, que são balas perdidas, acidentes, assaltos isolados, tragédias avulsas. Deixa passar. Crianças saindo da escola tombam. Adolescentes saindo da igreja tombam. Casais saindo de festa tombam. Você tenta criar uma justificativa para o fim dessa gente inocente. Bairro perigoso, briga de tráfico. Só que não faz sentido tanta morte. Não pode ser exceção. Não pode ser casualidade. Não pode ser coincidência. E existe um padrão. Porque a maior parte das vítimas é negra, é da favela e é pobre. Vão desaparecendo as pessoas do bem, executadas na madrugada, no silêncio da noite. Logo, a impunidade não espera nem o sol descer e a matança já não tem pudor da luz, e é feita na claridade dos olhos das testemunhas. O crime não é solucionado porque há outro, e outro acontecendo. Parece epidemia, mas não é. A generalização leva à banalidade que desenvolve o medo. As notícias não duram 24 horas, apenas mudam os nomes dos óbitos. Você parte de um enterro para um novo. Ninguém pergunta nada mais para não morrer junto. Aceita-se que é assim, que é uma guerra. A realidade torna-se cada vez menos verdadeira. Marielle Franco, vereadora do PSOL, 5ª mais votada do Rio de Janeiro, ativista dos direitos humanos, não teve tempo de se defender. Fuzilada com 4 tiros na cabeça dentro de um carro na noite de quarta-feira, dia 14 de março. Não bastou um disparo. Não bastaram 2 disparos. Não bastaram 3 disparos. Ela precisava ser apagada com selvageria, com ódio e com certeza total. Para apagar seus posts nas redes sociais, para apagar as suas interrogações sobre o estado policial, para calar a sua boca vivaz e intensa de protestos. Alguém ainda acredita que as vítimas não são escolhidas? E é assim que eu encerro a minha fala, gente. Uma boa semana e até a próxima segunda-feira. Até mais.